Welcome back. Voltamos. Segundo momento da nossa aula, tu sabes, é gravado. Vamos até 22 horas e 30 minutos. Mas é importante que se diga que eu vou dar continuidade ao conteúdo programático e, obviamente, trazendo aqui muito desse treinamento que eu vou replicá-lo através de modelos de questões, mostrando para você como que vamos nos comportar com o quesito competência e habilidade. Neste caso, o nosso modelo ainda trabalhado é competência de área número 2, habilidade 5, 6, 7 e habilidade 8. Ficou com curiosidade para saber o que é isso? Nos acompanhe. Todas as sextas-feiras, os 2 últimos horários, nós temos parte teórica, seguida da parte prática, que vai reverberar aí na tua prova, que vai também acontecer replicadamente nos vestibulares que porventura algum dia você deseja vai fazer ou já se decidiu fazer um curso técnico. Cuidado, alguns cursos técnicos, eles têm ali também a disciplina chamada de inglês instrumental. E aí essa questão de treinamento com texto, que é uma parte que muitos alunos brasileiros ainda têm muita dificuldade, é sempre assim. Eu vou fazer uma prova, eu já sei que eu vou encontrar um texto para trabalhar dentro da perspectiva dessas habilidades. Ok? Vamos lá comigo? Sigamos, pois. Nós estávamos no primeiro momento da nossa aula trabalhando com textos, passamos aí a falar sobre algumas características e agora nos deparamos com esse texto aí. Um texto marcado por palavras bem acessíveis, não é? E aí eu te convido a ver algumas palavras aqui para, acrescentarmos informações ao nosso vocabulário. Vamos lá. Nos encontramos, nos encontramos. Esse menino aqui, ele é o passado disso aqui, ó. Tá? Nos encontramos em qual parte do dia? Numa saída noturna, numa saída da noite. Quando ela, né, estava com um amigo. Esse with quer dizer com um amigo. I was out, eu saí com os meus amigos. Esse my quer dizer meus friends, os meus amigos. E aí ele quis adicionar uma informação, por isso ele usou o conectivo and, né? Que quer dizer e. E, automaticamente, nós nos apresentamos, apresentamos. Aconteceu de nos apresentarmos. Esse each other quer dizer um ao outro, né? Esse each other quer dizer um ao outro. Então, eu traduzi assim, nós fomos apresentados, né? Nós nos apresentamos através de um amigo em comum. Amigo comum. Tá? 90 minutos, olha aí por extenso, 90 minutos depois, olha a presença do tempo verbal chamado de passado perfeito. Tínhamos decididos, tínhamos decididos a get married, casar. Tínhamos decidido casar, get married. Nos vimos, olha aqui o verbo ver no passado, nos vimos. We saw each other almost, quase todo dia. After that night. Depois daquele dia, depois daquela noite.
depois daquela noite. Ele fala aqui que bought, né, nós compramos um apartamento together, juntos. 3 months later, né? Ele falou que 3 meses depois, eles compraram esse apartamento. E aí, eles casaram-se no ano seguinte. Ó, casaram-se no ano seguinte. Então, no ano seguinte, eles casaram-se. Nos casamos no ano seguinte. É o que ele está dizendo aí. Nos casamos no ano seguinte. Nos casamos no ano seguinte, ok? Então ele está aqui fazendo uma historinha, apresentando para nós uma série de acontecimentos, tá? E aí ele fala que, olha o acontecimento maior que ele está dizendo aí. Ele fala que se passaram mais de 20 anos. Olha a preposição que me dá a ideia de mais. Então, ó, mais de 20 anos, juntos, ele deixa bem enfático, juntos, e eles têm alguns filhos, algumas crianças, alguns filhos, tá? Alguns filhos. E ele fala que depois disso, ó, ainda felizes, casados, estão casados e ainda estão felizes, após mais de 20 anos. Aí, gente, é a dica que eu sempre procuro repassar. Os textos acessíveis, eles são bons porque eles trazem um grande número de vocabulário que se repete o tempo inteiro. Então, quando você passa a dominar certa quantidade de vocabulário, aquilo que você não sabe traduzir e nem se arrisca a traduzir, porque o estudo de um idioma ele é muito dinâmico, a todo instante surgem palavras novas, saem palavras antigas, outras assumem, né, certas características daquele momento. Então, é esse tipo de treino que faz com que você desenvolva um vocabulário particularizado. Tá? Você também pode pegar esse texto, deixá-lo traduzido em português e ir acrescentando, à medida da leitura do texto em inglês, aquela equivalência em português. Tá? Ah, eu quero agora aprender a pronunciar corretamente estes vocábulos. Bom, tem várias ferramentas, inclusive uma delas no próprio YouTube, você pode colocar aí na engrenagemzinha, você pode pesquisar por palavras, por frase, e aí o que tiver na internet com essas palavras, propaganda, textos, trabalhos, verbalizados, eles vão aparecer. Então é uma outra dica muito bacana para você trabalhar essas ferramentas que estão aí, não é, ao nosso uso, ao nosso poder, né? Temos que aproveitar isso de alguma maneira, tá? Outra modalidade de trabalhar esse tipo de questão envolvendo o texto é ir direto para a pergunta, depois que você fez aquela varredura, depois que você escaneou o texto, depois que você fez uma make prediction, né? Mais ou menos o que o texto fala, é ir para o chaveamento e ter uma noção do que é que o texto vai estar falando. Então, ó, a paixão durou mais de 20 anos. O casal comprou uma casa enorme. Será que ele comprou uma casa enorme depois de se casar? Ou seja, eles casaram, depois compraram uma casa. Eles se falavam apenas uma vez por semana,
O casal ainda não tem filho. Vamos agora lá no texto e vamos desconstruir o que não nos interessa daqui. Vamos lá? Letra D. O casal ainda não tem filho. Gente, quando ele falou de filhos, ele pode falar a própria palavra child, que o plural filhos é irregular, children. Ele pode falar boy, ele pode falar kids, tá? E assim sucessivamente. Vamos dar uma olhadinha lá? No texto, ele deixa bem claro que ele tem some kids, alguns filhos, algumas crianças, ó, some kids, algumas crianças, tá aqui, ó, some kids, tá? Algumas crianças, alguns filhos. Então, a letra D, ela está fora. Não é que eles não tenham, eles têm. Eu não tenho é a quantidade exata. Vamos para o próximo. Eles se falavam apenas uma vez por semana. Ó, nós temos várias maneiras de dizer o verbo falar. E nós temos aqui uma particularidade. Ele disse apenas uma vez por semana. Vamos lá verificar se nós temos uma vez por semana, tá? A palavra falar, ver, o que aconteceu. Ele disse assim, ó, nós, olha aqui, ó, nós, we saw each other, nós nos vimos quase, almost, quase, every day, quase todo dia, after that night. Então, quase todo dia, após aquela noite, nós nos falávamos. Então, olha para cá, ó, eles se falavam, olha lá, quase, almost every day, quase todo santo dia. Então, está fora por conta disso. Nós vamos agora visualizar se o casal comprou uma casa depois de se casar, tá? A palavra da vez agora é o passado do verbo comprar. Eles compraram um flat, um apartamento, juntos, 3 meses depois. Então, 3 meses depois que eles se conheceram, que eles se viam quase todo santo dia, eles compraram bought a flat together. Eles compraram um apartamento juntos 3 meses depois. E depois, no ano seguinte, foi que casaram. Então, essa é a problemática. Não foi casa, não é? E não foi depois de casar. Eles compraram um flat e no ano seguinte, eles casaram. Então, por eliminação, a paixão durou mais de 20 anos. Onde nós vamos encontrar que esta paixão durou mais de 20? Vamos lá, no número 20. Ou por extenso, ou numeral, ou ordinal. Então, só vou encontrar número 20 aqui, ó, onde ele utilizou a over para dizer que estão há mais de 20 anos ainda juntinhos, né? Eles estão há mais de 20 anos, ó, mais de 20 anos juntinhos. Olha aí o over, tá, ó, over. E por que que eu sei que eles ainda estão juntos? Porque no próprio texto ele fala que, ó,
ainda casados e felizes há mais de 20 anos, né? After over 20 years together. Há mais de 20 anos juntos. Ele deixa bem enfático isso, juntinhos e com filhos. Só não tem como nós sabermos quantos filhos eles estão, né? Eles têm ainda essa relação. Ele só falou some kids, alguns filhos, algumas crianças. O mesmo texto. E agora ele vai. O que é que ele traz aí para nós? No trecho, né? 90 minutes later, olha aqui o que é que ele comporta de informação. A informação aqui é essa, ó. Então ele quer saber se essa estrutura você sabe dizer o que é. É isso que ele quer. Será que eu sei que estrutura é essa? Tá? O nome dessa estrutura, ela é chamada de Past Perfect. O passado perfeito, ele tem a seguinte estruturação. Vamos lá. Na forma afirmativa, você tem o sujeito mais o que chamamos de auxiliar, e o auxiliar é esse read, mais o que chamamos de verbo principal, e esse verbo principal no que chamamos de particípio passado. Mas qual é a funcionalidade dele? Ele indica que uma ação ela tinha acontecido antes de uma outra também no passado, tá? Então nós tínhamos decidido, é a tradução, né? Ó, nós tínhamos decidido. Então nós tínhamos decidido to get married, a casar. Tá? Eles disseram isso claramente. Então, ó, 90 minutos depois, tínhamos decidido casar. E aí eles se viram, não é? Quase que todo santo dia depois daquela noite. E ele fala que 3 meses depois eles compraram um flat juntos e que no ano seguinte se casaram e que ainda casados e felizes com algumas crianças estão juntinhos há mais de 20 anos. Tá? Daqui chamamos também a atenção para a formação do que chamamos de presente perfeito. O presente perfeito, que também explicita uma ação de passado, ele é formado com auxiliares have ou has, na terceira pessoa do singular, mais um verbo, também no que chamamos de particípio passado. Ponto. Então, você tem essa estruturação chamada de presente perfeito, o present perfect, né? Aí o que é que eu tenho para relembrar? Vamos lá? Auxiliar have ou has. Professor, esse has aí que você está dizendo aí, esse HS. Por que ele tem essa grafia? Ele é a forma flexionada para a terceira pessoa do singular. Professor, terceira pessoa do singular? Sim. Ele, he, ela, she, neutro. Animais, coisas, objetos, ou quando não se sabe precisar ou deixar na impessoalidade. Aí você tem o it, aquele it.
Professor, o nome é presente perfeito. O senhor falou que ele se refere ao passado? Exatamente. Então, a letra C e a letra D, ela traz duas ideias de passado. A letra B, a letra C e a letra D, elas trazem três ideias de passado. O simple past, que é o passado simples, ele é utilizado tão somente para indicar que uma ação, ela começou e ela terminou completamente no passado. Daí dizer que esse é um passado que se consegue determinar. Ele não tem mais vínculo nenhum. Ou também eu posso utilizar o passado simples para indicar que uma ação ela se repetia no passado, com uma determinada frequência. Na forma afirmativa do passado simples, eu consigo visualizar o verbo lá no passado direto, podendo ser regular ou irregular. Regularidade de verbo é marcada com a utilização da terminação ED. Já os verbos que não têm essa terminação, mas têm vida própria, nós chamamos isso de verbos irregulares. O passado simples, o nome já sugere. A ação começa e termina completamente no passado. O presente perfeito, que também indica uma ação no passado, que inclusive é traduzido da mesma forma do passado simples, ele já demonstra uma outra circunstância. Ele vai me dizer que a ação que foi iniciada lá no passado, que eu não consigo determinar, por isso que é chamado de inacabado, ele tem reflexo no presente. O que se aproxima de tradução no português, para você não confundir mais, é quando você diz assim, eu tenho estudado muito ultimamente. Quando você faz essa construção, eu tento entender que você quer me garantir que você não parou de estudar. É completamente diferente do passado simples. Estudei. É quando eu digo assim, I saw you last night. Eu vi você na noite anterior. Acabou. Eu estou apenas relatando um fato no passado. Um modo indicativo. Tá? Mas se eu trago o presente perfeito, I have seen you in my dreams, eu estou dizendo que eu tenho sonhado com você. Quer dizer que eu ainda não parei de sonhar. Aqui é trecho de um filme, trecho de uma música. O que ele utilizou aí na letra D e que é a nossa resposta, tá? Ele está falando do passado perfeito. E o passado perfeito, ele tem esse poder de dizer que uma ação, ela tinha acontecido antes de uma outra. Por isso que eu traduzi aqui para vocês que tínhamos decidido to get married, casar. Nós tínhamos decidido casar, tá? Ele vai falar que uma ação tinha acontecido antes de uma outra. Por isso que a nossa resposta correta é a letra D de dado. Agora nós temos aqui as palavras do Thomas. Consigo fazer a checagem, né? Consigo fazer a checagem. Eu percebo aqui que são relatos sobre engagement, relacionamentos. O título é aquela dos 90 minutos. Nós decidimos casar. O último acesso no dia 15/8/2022. Tá? Eu consigo tranquilamente visualizar alguns acontecimentos. Vamos lá ver o que é que ele quer. No trecho que ele deixou aqui bem em evidência, ele diz, podemos encontrar que é tempo verbal. Vamos para o presente progressivo, porque eu já falei sobre o presente perfeito e o passado simples. O presente progressivo, ele é tranquilo para você relembrar dele.
Ele também é chamado de present continuous. Present continuous, tá? Esse menino, ele é formado assim, ó, de auxiliar. Quem é o auxiliar dele? Quem é? Você tem o am, você tem o is, você tem o are. Depois você tem o que chamamos de verbo e acrescenta-se o ing. Pronto. Esse menino assim constituído, ele é usado para indicar que uma ação ela está acontecendo no momento da fala, tá? Quando eu quero dizer que algo está se desenvolvendo no momento da fala, eu uso essa estruturação. Professor, então eu não consigo ver nada ali com ing, nem tem esse verbo to be na qualidade de auxiliar, então a letra A está fora. Presente simples, senhores. Eu teria apenas que ter usado aqui, olha só, vamos lá. Eu tenho aqui is, tá? Esse aqui, o infinitivo dele é assim, ó, spend, tá? Olha o S aqui de flexão, that delivers a lifetime, né? Que retribui, não é? Um momento da vida de benefícios próprios, tá? Então eu posso também tranquilamente dizer que temos a presença do simple present. Simple present, que ele tem uma particularidade bem interessante. Ele tem auxiliares? Tem. O auxiliar dele é o do ou o does. Sendo que quando você aplica o does para o he, para o she, você soma isso a um verbo, ele vai estar na sua forma base, ou seja, sem flexão. Porque a flexão, ela só acontece na forma afirmativa. Eu quero dizer assim, ó, eu quero dizer que ele trabalha muito, no sentido de arduamente. Então, quem seria ele? He. Como é que é o verbo trabalhar no infinitivo? To work, que é o verbo trabalhar. O que é que ele pede para eu colocar? O verbo base. Então, eu pego aqui o verbo base e faço isso. Ele trabalha. Só que na forma afirmativa, ele pede que eu acrescente uma flexão. Então, ele trabalha. Vamos colocar aqui o hard, na qualidade de arduamente. Mas se eu quero dizer que ele não trabalha, faço uma negativa, eu percebo que esse auxiliar, ele já é notado na forma negativa e na interrogativa. Negando, eu vou dizer que ele, por ser terceira pessoa do singular e na forma negativa, o auxiliar vem para cá, ó. Doesn't, o verbo, agora ele perde, né, essa flexão, e eu vou dizer que ele não trabalha arduamente não, tá? Lembrando que quando eu utilizo esse does, que já é um auxiliar com flexão, senhores, o que é que acontece? O verbo fica na sua forma base, inalterada. Ele não sofre alteração nenhuma. Por isso que eu digo que na terceira pessoa do singular, ele aparece nas formas negativa e interrogativa. Um aluno me perguntou hoje se não teríamos o mesmo auxiliar
no passado? A resposta é não, tá? O mesmo auxiliar do e does? Nunca. É bom que se diga que na forma negativa, na forma interrogativa do tempo simple past, quem você vai utilizar para todas as pessoas é o did. O did, como chamamos na região Nordeste, na base da amizade, sem forçação de barra, não é isso? Tá? Só que o did, quando ele aparece, ele faz com que o verbo fique na sua forma base. Pronto, gente. Relembrando aí todos os tempos verbais das letras A, B, C e D, tanto na qualidade de auxiliar, quanto da estrutura das formas, quanto da sua empregabilidade. O que é que cada tempo desse entrega, né, em termos de sentido para a língua portuguesa. No trecho, if you are past, olha só, ele atribui uma ideia de condição. Quando ele fala, gente, essa questão de ideia, e quando ele falou oposição, explicação, alternância, condição, que é a nossa resposta, ele está falando de um tipo de vocábulo que faz parte dessa família, chamada de link words. As link words, que tranquilamente podem ser traduzidas como palavras que conectam, elas têm esse poder, né? Elas conectam sentenças, frases, parágrafos e vão trazer uma ideia. E essa ideia, ela ocasiona uma situação chamada de coesão textual. Dentro dessa linha de trabalho, nós temos preposições, nós temos advérbios, nós temos conjunções, locuções conjuntivas, e é por isso que nós vamos marcar de amarelinho if, e ele desenvolve essa questão aqui. Ele é uma palavra transicional, ele é uma palavra que está me trazendo uma ideia de condição, tá? Ele me traz essa ideia de condição. Então, todas as vezes você vai lembrar se. Aí eu dou outra dica. Esse se, ele é muito trabalhado lá nas orações condicionais. Essas conditional sentences, elas são redistribuídas em zero condicional, primeiro condicional, segundo condicional e terceira condicional, tá? Today I'm going to do the shopping and cleaning up the house in the afternoon. So I'm going to meet my friends and watch a video with them. We're going to spend some time together as we haven't seen each other for a while. Se você fizer isso, você está apenas curtindo, né? O seu inglês e etc. Está se divertindo. Você não está entendendo nada. Então você vai lá no... Olha aqui o que ele vai querer. Perceberam o perigo? Ah, professor, eu sempre dou uma olhadinha rápida, porque eu tenho questões que vão exigir de mim uma habilidade, onde o conhecimento ele está pautado na estruturação temporal. Perfeito. Vamos lá? O que ele trabalhou aqui foi essa parte aqui que vai chamar a atenção.
Esse aqui é o nosso auxiliar abreviado, tá? Esse aqui é o nosso auxiliar abreviado. Então, vamos lá. O que chamamos de futuro imediato, tá? Também chamado de futuro com going to, é a indicação de que uma ação ela está literalmente prestes a acontecer. Por aí dizer que ela tem a condição de indicar algo mais pensado, elaborado, algo mais planejado. Esse menino, ele é estruturado assim, ó, a estrutura dele na forma afirmativa vai ser um sujeito mais o auxiliar. Esse auxiliar pode ser o am, o is ou o próprio or, mais a obrigatoriedade do going to, mais um verbo. Esse verbo na sua forma base, porque lá já tem o indicador de infinitivo, mais o que chamamos de complemento. Sendo assim, ilustres, eu estou me referenciando ao near future. Hoje eu vou fazer compras e dar aquele trato na casa, tá? Algo que já está o quê? Pré-estabelecido. E essa estrutura, os senhores vão visualizá-la aqui. Por isso que a nossa resposta é a letra D. A nossa estrutura, ela está aqui. Pronto. Outra forma de exigir esse reconhecimento, turma, é ele fazer a tradução do que está acontecendo no texto, e ele vai traduzindo as ações explicitadas pelo verbo em situações diferenciadas da que estão. Não é? Por exemplo, ele iria traduzir no passado, ele iria traduzir no presente perfeito, ele iria traduzir no condicional simples, ele iria traduzir no condicional perfeito, até chegar ao ponto de traduzir literalmente com o que impacta na nossa língua portuguesa na qualidade do futuro próximo do going to. E professor, e se eu fosse fazer uma interrogativa, hein? Simples essa pergunta. Por quê? Porque a partir do momento que você trabalha com o verbo to be, você faz com ele mesmo. Eu digo assim, ó, que ela vai estudar matemática, né? Ela vai estudar matemática, tá? Eu quero dizer que ela está planejada para realizar isso. Então, eu vou dizer que she is going to study math. Essa é a afirmativa, não é? Se eu quero negar, como é que faz? Normalmente você nega em cima do auxiliar, não é? Não, ó. She isn't. Ou a forma normal, going to study math. Eu estou dizendo que ela não vai estudar matemática. Eu quero fazer uma interrogativa formal. Is she going to study math? Ela vai estudar matemática? Eu quero agora obter uma resposta. Isn't she going to study math? Ela não vai estudar matemática, tá?
Essas aí são parte daquela nossa aula, onde nós falamos sobre sentenças, e as sentenças elas podem ser declaratórias, exclamativas, né? Elas podem ser imperativas, e aí dentro dessas ações descritas tem a pontuação e também tem a questão que eu posso ter o lado positivo e o lado negativo. Tá aqui, ó. Então, esse conteúdo, eu creio que ela foi ministrada ou foi semana passada ou foi na semana atrasada. Tá? Sempre você vai ser convidado a trabalhar dentro dessa linha de raciocínio. Qual é a estrutura? Por que que o personagem, o autor do texto, tá? Ele utilizou aquela estrutura? Qual é o impacto que ela ocasiona na língua portuguesa? E aí ele pode, vamos lá, do modo clássico, te dar um texto, tira a lacuna, e aí ele espera que você tenha a habilidade de reconhecer aquela disposição textual e preencher, né, marcar com a estrutura verbal correta, é o modo clássico. Ele pode te dar uma sentença no singular e pedir para você transformar para o plural, outra questão clássica. Ele pode te perguntar pela intenção comunicativa, por que o autor, qual foi a intenção comunicativa do autor ou do personagem no texto, não é? Qual foi o intuito? Podemos inferir o eu lírico. Tudo isso vai precisar da manutenção e do reconhecimento das estruturas verbais. Cada estrutura dessa, ela é utilizada para uma finalidade, tá? Desde as mais generalizadas à mais específica. Então, senhores, é sempre muito bom estar revendo estas situações e principalmente vendo como é que é o comportamento delas dentro dos modelos de questões, as mais modernas, as mais clássicas, e aqui em nossas aulas, porque com certeza elas vão estar presentes em nossas provas. That's all, folks. Por hoje é só, mais uma sexta-feira com sucesso. Desejando a vocês tudo de bom e até o nosso próximo encontro com muito mais informação para vocês aqui na segunda série do canal Educação. Até mais!